noite, sejam muito bem-vindas ao Entre Elas, um programa feito por mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Meu nome é Thalita Martinelli e hoje temos mais um Vamos de Rapidinha. Tô aqui com a minha amiga Isabela. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Thalita. Oi, gente, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais de algum assunto interessante. Então, bora lá. Essa semana me veio um questionamento que eu falei, caramba, a gente não fala sobre isso, que é, qual a diferença da colpocitologia oncótica para colposcopia? Misericórdia. Misericórdia, que nome horrível, né? Acabou com todas as esperanças agora. Pior corte da temporada, né? Ninguém entendeu nada. Que isso, doutora Thalita, pelo amor de Deus. Bora lá, então, o que são esses exames? São dois exames que a gente costuma pedir com frequência na nossa prática, né? A colpocitologia oncótica, o que é esse nome feio, né? É um nome feio do preventivo, né? É o nome, eu diria, o nome certo do preventivo. Exatamente. Né? Então, a gente fala sobre o preventivo, fala sobre o Papa Nicolau, mas quando a gente vai fazer uma solicitação de exame, a gente pede colpocitologia oncótica. Tem um outro exame que a gente costuma pedir também, em alguns casos, que é a colposcopia, que se você comparar um nome com o outro, é bem parecido, mas eles são completamente diferentes, certo? Completamente. Conta pra gente, qual seria a diferença desses dois? Na verdade, a colpocitologia oncótica, o que a gente chama também de Papa Nicolau, de preventivo, que é tudo a mesma coisa, é a coleta ali do material cérvico-vaginal. Meu Deus, só nome estranho hoje, né, gente? Mas é quando a gente vai lá com a escovinha, né, com a pazinha, para a gente coletar a secreção que está ali no colo do seu útero, para a gente ver se tem algum tipo de alteração que possa indicar ali lesão pelo HPV, né? Então, essa é a intenção do preventivo. E o preventivo, a gente tem que coletar uma vez por ano e a gente tem dois tipos de coleta. A gente tem pela lâmina e tem pelo líquidozinho também. Então, vamos falar assim, como que é? Porque muitas mulheres escolhem o preventivo, né? O preventivo não é só coletado só por médicos, né? Então, e muito menos só por ginecologistas, né? Então, a gente tem o médico ginecologista que coleta, tem o médico da família, tem as técnicas de enfermagem, né? Então, não é só médico ou ginecologista que coleta o preventivo. Então, quando você vai para a coleta de preventivo, o que é coletado? Então, a gente está aqui com a nossa... Eu já esqueci o nome. A gente apelidou a nossa vulva. Aqui é uma vulva ainda, né? Porque o canal vaginal tá aqui dentro. Mas a gente apelidou ela de Piriquela. Piriquela, é mesmo. Então, como que a gente vai coletar o Papa Nicolau? Então, aqui é o nosso canal vaginal. A gente tem o bico de pato, né? Que é o espéculo. A gente introduz aqui no canal vaginal e a gente abre o espéculo, porque a parede vaginal, ela é grudadinha uma na outra. Então, a gente precisa afastar as paredes vaginais com o espéculo para a gente conseguir ver o colo do útero. E daí, quando a gente está lá no fundo da vagina, que a gente vê o colo do útero, é como se fosse uma rosquinha, né? Podemos falar desse jeito, uma rosquinha? Então, nessa rosquinha, o que a gente precisa coletar no preventivo? A gente precisa coletar as células de fora da rosquinha, então a gente vem com essa espátulazinha e a gente coleta as células de fora. A gente coleta também com o outro lado da espátula as células que ficam no fundo da vagina e eu diria que o mais importante? O mais importante é a coleta com a escovinha. O mais importante é a coleta com a escovinha. Que a gente vai introduzir a escovinha no canal cervical, né? Então, a gente introduz ali no colo do útero, por isso que é aquele momento que a gente fala, pode dar uma coliquinha. Vai dar um incômodo. Porque esse é o momento que mais incomoda ali, né? Na coleta do preventivo. E a gente coleta esse material, e como a Isa falou, a gente pode ou passar na lâmina ou colocar no meio líquido, que hoje é o mais indicado, né? O meio líquido, ele permite que a célula fique mais... eu vou dizer assim, mais inteira, né? Não é tão ruim, não fica ruim para o patologista olhar, a célula fica mais limpa também, o material fica muito mais limpo, e sem falar na manutenção disso, né? Então, ela dura um pouquinho melhor ali em relação ao tempo do que a lâmina.
Então, você pode pegar ali o preventivo e não necessariamente você tem que sair do consultório e já levar essa amostra pro laboratório, né? Não necessariamente. Então, o que que é um meio líquido que a gente está falando? A gente pega essas células que a gente coletou e a gente coloca num potinho com um líquido específico, né? E daí o patologista, o médico que vai analisar essas células, ele vai pegar esse líquido com as células e vai analisar. Isso tudo que a gente está falando é só a colpostologia oncótica, que é o preventivo que a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano, né? A gente sabe que tem algumas lesões no colo do útero que obrigam a gente a coletar o preventivo a cada 6 meses. Mas vamos supor ali um preventivo normal, que você coletou, estava tudo bonitinho. Como que eu sei que o meu preventivo foi bem coletado? Essa pergunta é excelente. Na verdade, a gente sabe que o preventivo foi bem coletado quando no laudo lá vem escrito pelo menos 2 epitélios diferentes. Meu Deus, o que é epitélio? É o tipo da célula, tá, gente? Que a gente vai analisar. Então, eu preciso de pelo menos 2 tipos de célula ali. Ou a célula escamosa e endocervical, ou metaplásica com escamosa, mas eu preciso de pelo menos 2 epitélios ali para caracterizar bem esse preventivo. É engraçado porque quando vem o resultado do preventivo, costuma vir embaixo assim, presença de células metaplásicas. Nossa! Aí, meu amigo, a paciente já chega no consultório desesperada, né? Porque o que são essas células metaplásicas? Você que está assistindo a gente, no seu preventivo já veio escrito, primeira coisa, inflamação e segunda coisa, células metaplásicas? Se veio, conta pra gente como é que foi a sua experiência, mas isso é muito comum de acontecer e as pacientes realmente chegam pra gente, meu Deus, o que eu tenho, doutora? Tem uma inflamação, o que tá causando isso, Exatamente. Né? E na verdade esse é um resultado normal do preventivo, né? Exato. Então se a gente tem presença de células metaplásicas, eu costumo dizer assim, só significa que o seu preventivo foi bem coletado. Só significa isso. Engraçado, esse nome, né, por ser um nome, eu vou dizer assim, mais feio, né, um nome que causa mais impacto, a pessoa já associa isso a câncer, tá? Não, gente, não é. Metaplasia é uma mudança de um tipo de tecido em outro tipo, tá? Então, não significa que seu preventivo é alterado, significa que ele foi bem coletado, na verdade. Podem ficar tranquilas. Então, isso a gente está falando tudo do preventivo que foi, primeiro, bem coletado, né? Que teve uma amostra satisfatória, que teve as células coletadas corretamente e que veio tudo normal. Mas o que seria, então, uma indicação de colposcopia? A indicação da colposcopia, na verdade, é se vem alteração no preventivo, no resultado do preventivo. Então, a gente nunca pode pedir, na verdade, para a gente pedir uma colposcopia, obrigatoriamente eu preciso de um resultado de preventivo, certo? Eu preciso de um resultado de preventivo alterado. E qual seria o resultado do preventivo que me indica? Porque conta pra gente, a gente explicou o que é a colposcopia, o que é a colpostologia, o que é a colposcopia? A colposcopia nada mais é do que um exame que parece o preventivo, mas a gente não vai coletar nada dali. Na verdade, a gente vai analisar aquelas células em relação a alguns reagentes que a gente coloca. Então, para começar, seria basicamente a mesma coisa, né? Então, introito vaginal, vai passar o espéculo, né? O bico de pato, porque senão você também não consegue ver o colo do útero. Exato. E o objetivo da colposcopia é ver o colo do útero também, Exato. certo? E o que você vai fazer de diferente? Porque aqui a gente falou que no preventivo a gente vai coletar o material com a espátulazinha e com a escovinha. O que a gente vai fazer de diferente? Tô olhando lá o colo do útero. A gente vai olhar primeiro através de um microscópio, tá? De um microscópio específico, em que a gente vai usar 2 tipos de reagentes, eu vou dizer assim. Primeiro a gente passa o ácido acético, né? Que é um líquidozinho que a gente vai passar ali no colo do útero. E aí, se tiver alguma alteração, esse líquido vai fazer uma reação daquele pedacinho de tecido ficar mais branco, ficar esbranquiçado. Se ficar esbranquiçado, é algo suspeito. É algo suspeito para lesão de HPV. E depois, né, a gente também vai usar um outro líquidozinho, só que esse líquido escuro.
Esse líquido a gente chama de Lugol, que é um líquido de iodo. Então, se uma paciente for alérgica ali ao iodo, né? Geralmente a gente pergunta se é alérgica a camarão, ela não pode usar. A gente tem que fazer só com ácido acético, certo? Uhum. Então, vamos passar esse líquidozinho de iodo, que vai ficar um líquido escuro. E esse líquido, ele vai pintar todo o tecido ali. E aonde ele não pintar, também é sugestivo de alteração. E diferente do preventivo, a colposcopia ela não pode ser feita por diversos profissionais. Não, ela não pode ser feita por diversos profissionais. Ela tem que ser feita por alguém que fez essa, eu vou dizer assim... Especialização. A pessoa tem que entender, porque, poxa, o que a gente chama de PTGI, né, que é patologia do trato genital inferior ali, é um mundo à parte. Uhum. Então, existe especialista só para isso, né, especializado nisso. Então, não é todo médico ginecologista que faz. Inclusive, eu não faço. Não faço, mas estamos aqui falando como especialista, tá? Então, eu não faço a colposcopia, minhas perguntas aqui são perguntas de verdade, mas a Isa faz. Sim. Então, qual seria a primeira coisa? Olhei o colo do útero, passei o ácido acético, vi que tem alguma lesão esbranquiçada, é suspeito. É suspeito. Segundo teste que a gente vai fazer é o teste com Lugol, com uma substância à base de iodo. Por isso que quem tem alergia a iodo não pode fazer. Exatamente. E essa substância cora o colo, deixa ele escuro, preto. E se eu tenho uma lesão, essa lesão não vai corar com iodo, então ela vai ficar branca. Ela vai ficar branquinha. O que você faz com isso? A gente faz biópsia a partir disso. Essa biópsia, lógico, né? Ali a gente pega um pedacinho e manda para a patologia, manda para o laboratório, para saber se pode ser o início de um câncer ou não, tá? Então, ai, pelo amor de Deus, doutora, eu tenho um câncer, não sei o quê. Calma, gente. A gente vai fazer essa biópsia justamente para isso, para eu saber se é. E se a gente tem algum indício de que essa doença possa estar ali infiltrando para dentro do seu útero ou de algum outro lugar. É importante você falar isso, porque esses exames que a gente está falando são exames de rastreio, né? Rastreio. Então, o preventivo, ele é um exame de rastreamento. É para a gente detectar lesões antes delas virarem algo maligno. Exatamente. Né? E a colposcopia nada mais é que o bater confirmação. martelo ali, Exato. né? A colposcopia, ela bate o martelo. Isso aqui realmente é uma lesão que a gente precisa se preocupar. Isso é uma lesão que precisa ser tratada cirurgicamente. Eu costumo dizer que a colposcopia, ela é eu vou dizer assim, uma complementação, é um exame mais minucioso além do preventivo. Uhum. Então, não é todo mundo que vai fazer colposcopia, eu vou fazer colposcopia de rotina. Não. A gente tem que ter uma alteração de preventivo, tem que ter uma indicação ou tem que ter alguma lesão para a gente realmente fazer essa colposcopia e, se for o caso, fazer biópsia para saber se é câncer ou não. Eu falo que é como se fosse uma linhazinha do tempo. Então, se a gente tem um preventivo normal, não tem porquê a gente... Mas uma linha do tempo não, é como se fosse uma linha de raciocínio, Sim. assim, é como se fosse um seguido do outro. Então, se a gente tem um preventivo normal, não tem por que a gente pular um passo, né? Não tem por que ir para colposcopia. Se a gente tem uma lesão que parece benigna, que não tem algo ali para a gente se preocupar tanto, também não tem por que a gente ir para colposcopia. A gente pode continuar ali fazendo o acompanhamento com o preventivo. Agora, se eu tenho uma lesão no colo do útero, que eu olho e falo, isso aqui tá com cara de... Né, que pode ser algo maligno, aí não tem como a gente manter, né, no preventivo. A gente tem que pular esse passo, a gente tem que ir pro próximo. E sempre tem que seguir essa linha, né, Isa? A gente não pode pular etapa, né? Eu digo que aquele velho ditado que mãe e pai diz pra gente, não põe o carro na frente dos bois. Exatamente. Não adianta a gente pular a etapa para falar, porque esse exame é mais específico, mas isso. Não, a gente precisa fazer todos eles, porque é uma sequência, né? Temos que seguir essa sequência. E uma coisa interessante também que eu lembrei de falar é que a colposcopia a gente já associa muito a algum procedimento de
de tirar um pedaço, de algo desse sentido. Como se fosse algo cirúrgico ali, Algo né? meio cirúrgico. E nem sempre, tá? Às vezes a gente pode usar medicação mesmo, que a gente aplica, né, ali com auxílio de um cotonete ou algo do tipo. A gente pode usar laser também para poder tratar alguns tipos de lesão. Então, nem sempre vai ser cirúrgico. Uhum. E uma outra coisa legal da gente falar da colposcopia é, se for o caso da gente ter, por exemplo, essa biópsia, né, que deu positiva, mas ela não tá infiltrando, ela tá só naquele pedacinho ali, a gente pode fazer um CAF, que é o que a gente chama de cirurgia de alta frequência, ou um cone, uma conização desse colo, né? Eu diria que seria a última etapa? A última etapa. A última etapa. Mas aí já seria um pouco mais cirúrgico, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a colposcopia, ela também é muito ampla, então você pode tratar com medicações também, além de procedimento propriamente dito de ir lá pegar um pedaço em si. Então, para a gente chegar a esse ponto, a gente precisa ter uma alteração lá atrás. Precisa ter uma alteração Então, lá eu atrás. preciso de um preventivo alterado para solicitar uma colposcopia e eu preciso de uma colposcopia alterada para pedir o CAF, por exemplo, que seria aí sim retirada inteira da lesão, Exatamente. né? Então, a gente fala de uns nomes feios, né? O preventivo, ele tem várias tipos de resultado, né? Sim. A gente tem as lesões de baixo grau, as lesões de alto grau, as lesões indeterminadas, então tem vários tipos de nomenclatura. E a colposcopia tem a nomenclatura clássica, que é o que a maioria conhece. Que são os NICs, né? E aí, Isa, o que você viu lá no seu curso de NIC? Geralmente, o que é NIC, né? A gente chama que é uma lesão de alto grau, principalmente NIC 2 e 3, né? A gente tem NIC 1, 2 e 3. Então, uma lesão de alto grau, uma lesão que possivelmente pode virar um câncer, tá? Não é câncer ainda. É importante falar isso. Deu NIC 3, eu tô com câncer. Não. É uma lesão com alto grau de virar alguma coisa. Mas ela precisa ser acompanhada e investigada. Nesse caso, a colposcopia vem muito para adicionar. Então, a gente vai fazer esses testes. Se der alguma alteração lá com os líquidozinhos que a gente aplica no colo, a gente já vai fazer biópsia. Se nessa biópsia vir só NIC 2 ou 3, a gente pode sim fazer, retirar ali só aquele pedacinho para tratar, literalmente, e continuar acompanhando, sem necessariamente ir para uma cirurgia muito maior. E o NIC 1, 2 e 3, é legal a gente falar esses passos, porque se o preventivo, a gente não tinha que ter aquelas células obrigatórias? Sim. Um dos epitélios obrigatórios no preventivo é o escamoso. Sim. Que é onde a gente vai ter o diagnóstico do NIC. Então, o epitélio escamoso, ele tem 3 camadas. Se essa lesão, ela invade uma camada, é o que a gente chama de NIC 1. Exatamente. Se ela invade 2 camadas, é o que a gente chama de NIC 2. Se ela invade 3 camadas, é o NIC 3. Então, é o grau de invasão, né? O quanto essas células já invadiram o nosso colo do útero. E aí, se a gente está falando de câncer, aí esquece o NIC. Aí a gente está falando do carcinoma invasor, que é quando já invadiu as 3 camadas e foi lá para dentro. Né? Pode ser um carcinoma in situ. In situ, é verdade. Pode ser um carcinoma invasivo. Ixi, se a gente vai puxando um assunto, vai indo pro outro, vai indo pro outro. As nomenclaturas vão vindo na cabeça, né? Mas assim, é bem isso que você falou. E aí, a gente pode ver se é realmente um câncer, aí não vai ser NIC, mas sendo NIC, a gente tem como tratar isso também. E é um tratamento que ele é eficaz, você acabou com aquela lesão, né? Exato. Então, vamos supor que a gente tem um NIC 3, que a gente tem ali a invasão das 3 camadas de célula. Com o CAF, com a cirurgia de alta frequência, né, que é o nome que a gente dá para o CAF, ou conização, o que a gente faz? A gente faz a retirada de um fragmento do colo do útero e a gente tira essa lesão por completo. Então, essa lesão acabou. Tratou. Né? E a gente recebe muito isso no consultório, aquelas pacientes que ficam com receio, falam, poxa, mas eu já tive um NIC 2, já tive um NIC 3, isso não corre risco de voltar? Essa lesão foi tratada, né? Ela foi resolvida. Pode ter outra lesão?
a gente tem que lembrar que a gente tem mais de 200 tipos de HPV. Então, a gente pode ter várias lesões causadas por outros tipos de HPV. Mas, aquela lesão específica, ela foi tratada, né? Exatamente. A gente tem que lembrar, a pessoa foi infectada pelo HPV, né? E, poxa, a gente tá ali lidando com o vírus. O vírus, ele é muito... ele dá as saídas dele e consegue sobreviver ali no nosso corpo. Então, pode vir ter? Pode, mas aquela não mais. Então, assim, é acompanhamento. Por isso a importância de realmente fazer o acompanhamento e de fazer o preventivo. Porque sem o preventivo alterado lá atrás, nada disso acontece. E o preventivo de maneira correta, né? Se a gente começa tendo um preventivo que foi mal coletado lá no começo, pode ser que a gente não tenha o diagnóstico de uma lesão e a gente não peça uma colposcopia, e quando a gente tem o diagnóstico aí de uma lesão, às vezes já está muito avançada, né? Sim. Como você falou, é um vírus, ele fica ali no nosso corpo. Pode ser que ele fique quietinho, Exato. Mas pode ser que ele vai desenvolvendo essa lesão e ela vai avançando cada vez mais. Exatamente. E mais uma coisa que as pacientes perguntam, né, no consultório: doutora, mas se deu alteração, né, um NIC 2 ou 3, não é melhor logo tirar esse útero? Meu Deus, não. Primeiro que, assim, a gente só vai tratar cirurgicamente o NIC 2 e o NIC 3, né? O NIC 1, ele se resolve espontaneamente, Sim. Então não é algo que a gente precisa tratar cirurgicamente, a não ser que seja um NIC 1 que persiste por 2 anos. Exatamente. Então, aquela lesão que só invadiu uma camada de células, mas ela não vai embora também. Então, a gente trata cirurgicamente. Agora, gente, o tratamento do NIC 2 e do NIC 3 é tirar uma lasquinha do colo do útero, não é tirar só a lesão. Pra que a gente vai tirar um órgão que tá funcionante, que tá perfeito, né? Exato. E é um órgão tão fundamental ali para o nosso assoalho pélvico, né? Nossa, eu escuto tanto, Thalita, não sei se você escuta. Ai, doutora, esse negócio só serve para ter filho e dar doença. Eu né? não gosto dessa frase. Ai, também não, meu coração chega a parte de 1000 pedacinhos, assim. E eu falo, não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu já falei isso aqui antes, é porque a mulher não é apegada com os órgãos. Fala pro homem que você tem que tirar qualquer coisinha dele, meu Deus do céu. Mas a mulher fala, tira tudo, tira o útero, tira a trompa. Não tem porquê a gente tirar, até porque se a gente tá pensando num tratamento de câncer, a gente sabe que a cirurgia é muito mais complexa do que retirar só a lesão, né? Então, se a gente pula etapa, às vezes a gente acaba não tratando corretamente essa paciente. Sim. Então, às vezes você tem ali, um NIC 3, fez a conização, né? O CAF, a conização, e veio um carcinoma in situ. Isso pode acontecer. Pode, claro. Né? E daí? E se você tirou o útero com o diagnóstico anterior? Aí a paciente perde completamente o prognóstico dela, né? A chance dela de fazer um tratamento melhor. Sim. E de ter uma boa evolução do resultado dessa doença. Então, é uma coisa que eu falo muito para as pacientes, assim, no consultório. Eu falo, não, nem tudo é tirar. Por isso que a gente sempre fala, né? Não pode pular as etapas. Não pula etapa. A gente tem que seguir as etapas. Por quê? Se eu vou lá e falar, tira logo esse negócio, porque não serve para nada. Aí vem um câncer, acabou, o tratamento dela vai ser completamente diferente. Sim. Pois é, eu dou aula, né? E daí quando eu tô dando aula de lesões no colo do útero, colposcopia, a minha aula dura mais ou menos 1h30, 2 horas, né? Dependendo da turma. E daí eu falo sobre o preventivo, depois eu vou pra colposcopia, falo do tratamento, e daí no final da aula eu coloco uma questão. É uma questão assim, que é uma mulher de 50 anos, que já teve ali os filhos, que não tem, já entrou na menopausa, então não teria como engravidar, e daí tem um NIC 3. Daí eu pergunto ali, qual é a conduta? Eu juro pra você, acho que 99% dos alunos falam esterectomia, retirada do útero. Eu falo, gente, eu passei 2 horas falando pra vocês. Que momento que eu falei esterectomia. Dá aquela risadaiada. Mas eu gosto de fazer essa brincadeira sempre pra fixar. Gente... é o que dá o estalo, exatamente, né? Porque a gente escuta, inclusive, colegas, né? Na maioria não ginecologistas, né? Mas falando algo do gênero. Por exemplo, por que não tira logo? Já não é melhor?
Mas não pode pular etapa, porque às vezes você perde a chance, né? Você não deixa aquela paciente ter a chance de se tratar corretamente. Exato. Então, isso é muito triste, né? Exatamente. Eu tive uma paciente, inclusive, que eu vi que o preventivo dela deu alterado. Aí a gente foi avaliar um pouquinho melhor a questão do endométrio, que era a parte endocervical, e não deu câncer de endométrio. Tá aí uma das alterações do preventivo, aquele primeiro lá que a gente vai fazer, pode ser indicativo de câncer de endométrio, que são as atipias de células glandulares, né? Exatamente. Motivo para fazer colposcopia. Sim, então se você tem uma atipia de células glandulares no preventivo lá no começo, você tem mais de 35 anos, você inclusive tem indicação de investigar esse endométrio, Sim, né? Com certeza. Um epitélio, por exemplo, que não pode ter de jeito nenhum no preventivo é o endometrial. Porque primeiro que a gente não colhe de paciente menstruada, então não tem por que ter células do endométrio. Se tem, é algo para a gente se atentar. Né? Então, às vezes você pensa, poxa, células endometriais, nem ligou para isso. Opa, células endometriais não tá nos epitélios que a gente falou que tem que ter no preventivo. Não tá. Então, é algo que a gente precisa chamar atenção para câncer de endométrio, inclusive, que não é o rastreio ali do câncer de colo de útero, mas é algo que a gente consegue ter essa dica, né, no preventivo. E se eu tivesse tirado o útero dessa paciente, ela perderia completamente a chance de tratar. Porque a gente não sabia se estava infiltrando, se não estava. Aí a gente tem que fazer todo um rastreio junto com um colega oncologista. Sim. Né? Uma outra coisa legal, Thalita, da gente falar é que a colposcopia, gente, a colposcopia, sério, é um mundo à parte. Eu fiquei apaixonada. Os olhinhos dela até brilham. A colposcopia, a gente tá falando aqui tanto de colo de útero, mas... E é uma coisa que eu achei super interessante, que até aqui no programa mesmo a gente já falou sobre isso. Paciente que tirou o útero, né? Por um motivo benigno, graças a Deus. Precisa coletar o preventivo de novo? É uma questão importante. Lógico, né? Cada paciente vai ali com a sua indicação, mas uma coisa que eu achei interessante que o professor falou foi, gente, ok, não tem colo do útero, mas mesmo na vagina e na vulva, né, que é essa aqui do lado de fora, a gente ainda pode ter lesão por HPV. Porque o HPV, ele pode causar lesão em todo lugar ali. Inclusive, era uma outra pergunta que eu ia te fazer sobre a vulvoscopia, né, que é outro exame bem parecido com a colposcopia, mas em vez de a gente ver o colo do útero, a gente vai fazer esses testes na vulva. Exatamente. Os testes são os mesmos? Os testes são os mesmos, a gente pode usar os mesmos reagentes, que é o ácido acético e o Lugol, tá? A gente tem 2 tipos de ácido acético e um de iodo, mas a gente pode fazer as mesmas coisas. E se essas lesões derem alterado também, né, ali que a gente vê essa alteração da cor, a gente também pode biopsiar. Porque existe também câncer de vagina e câncer de vulva, tá? Causados pelo mesmo vírus HPV. Então, e às vezes são aquelas pacientes que vão tratando vários tipos de lesão. Então, por exemplo, parece uma alergia aqui na minha vulva, ela coça. Muitas vezes é só um fungo mesmo que a gente vai tratar com uma pomada, com um comprimido. Mas aquela coceira persistente, aquela lesão persistente na vulva que foi tratada, que não melhora, tem indicação de vulvoscopia. Sim, com certeza. Aquela lesão que muda a coloração em relação ao que está ao redor, ou então aquela lesão que tem uma borda mais irregular, que você acaba não sentindo muita coisa, mas que ela tá meio esquisita, assim, sabe? Tipo, isso aqui tá diferente. Uhum. Então, tudo isso a gente também olha. E a gente olha pelo microscópio, não só a olho nu, né? Então, a gente olha pelo microscópio, coloca ali os reagentes. Então, é importantíssimo também essa vulvoscopia. E a vulvoscopia não é um exame de rastreamento que a gente faz, né? Assim como a colposcopia, ela precisa de uma indicação. E a nossa indicação para vulvoscopia é exame físico, né? Olhar, Exato. Escutar a paciente, ouvir o que ela tá, qual que é a queixa dela, se é uma queixa persistente, se não é. Já aconteceu de eu pegar casos de câncer de vulva no consultório que já tinha sido tratado com várias pomadas, passou uma pomada, passou outra pomada.
e às vezes não atentou mesmo. Tipo, opa, será que vale a pena fazer uma biópsia disso aqui, né? Mandar para colposcopia, Sim. avaliar. E não só isso, né? Às vezes a gente pega ali aquela pele mais ressecada, mas a gente pensa, pode ser por relação da menopausa, algum remédio, mas também pode ser um líquen, né? Que é um outro tipo de acometimento ali da vulva. A gente pode ter alguns condilomas também, que são aquelas bolinhas que de vez em quando aparecem os pacientes. Fico, doutora, o que é isso? Condiloma é como aquela crista de galo, né? Que também é causado pelo HPV, então aquelas verrugas genitais. As verrugas. Então, assim, tudo isso a gente avalia a partir da colposcopia. Então, por isso que eu falo, é um exame muito amplo, é um exame importante, mas não é para todo mundo, não é de rastreio, vem cá, vou fazer. Não, a gente tem indicação, por isso a importância da gente acompanhar. E eu vou bater aqui na tecla no sentido de se conhecer. Lembra que a Thalita sempre fala aqui no programa, se a gente não conhece o que é normal, como é que a gente vai saber se mudou, né? Sim. De se conhecer, de fazer o acompanhamento ginecológico direitinho e de poder falar tudo isso pra gente. E de entender também, né? Porque às vezes a gente, no dia a dia, faz aquela correria, entrega um monte de papel, faz os exames aí e às vezes ela vai pegar ali aquele exame e fala assim, meu Deus, mas pra que será que eu tô fazendo esse exame aqui? Não tô entendendo nada. É aquele mesmo né? do outro? Mas aquele não é o mesmo nome que eu já tinha feito, né? Aconteceu semana passada isso, que a gente tava conversando com uma amiga nossa, ela falou assim, não, mas esse aí eu já fiz esse. Eu falei, não, você fez a colpocitologia, esse é colposcopia. Meu Deus, é um nome muito parecido, então é importante a gente chegar aqui e falar qual é a diferença e você entender. Então, sair com um monte de papel e não entender nada, isso não é legal, né? Não, pelo amor de Deus, não. Gente, se a gente deixar, eu vou falar minha frase clássica. A Isabela está completamente apaixonada pela colposcopia, os olhinhos dela brilham, então a gente vai até amanhã. Vamos. Mas hoje vamos de rapidinha, então por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.